número 6. Evangelho de João, capítulo 6, no verso 60. João 6, 60. João 6, 60 diz assim: muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bendizemos e engrandecemos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós acabamos de ler, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Palavra essa que tem poder, Senhor, para nos manter firmes, Senhor, na rocha. Palavra essa que tem o poder, Senhor Deus, de mudar pensamentos, mudar conceitos. Palavra essa que tem o poder de nos levar ao arrependimento, Senhor, das nossas ações. Assim eu peço, Senhor, que a tua palavra, Senhor, fale conosco, como o Senhor assim tem feito em todos os cultos, Senhor. Em todos os cultos a tua palavra, Senhor, tem trazido cura, libertação, tem trazido, meu Deus, alegria, esperança, tem tirado, meu Deus, vidas da opressão, do engano, meu Deus. Assim como nós ouvimos, meu Deus, o testemunho da nossa irmã Midiane, meu Deus, o milagre só aconteceu porque a tua palavra estava dentro do coração dela, meu Deus. Ela só viveu este milagre, Senhor, e eu acredito que cada vez que ela olha para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, meu Deus, eu creio, meu Deus, que o louvor é espontâneo nos lábios da tua filha, porque verdadeiramente o Senhor cumpriu com a sua palavra, quando o Senhor disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estivereis em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Senhor, que a tua palavra permaneça dentro do nosso coração, para que no momento oportuno, para que no momento necessário, nós possamos viver o milagre, Senhor. Nós possamos viver o livramento, nós possamos viver a provisão, nós possamos viver o socorro, nós possamos viver, Senhor, o Senhor vindo em resgate, Senhor, das nossas vidas. Assim eu oro, meu Deus, e assim eu te dou graça, no nome bendito de Jesus. E todos digam amém. Pode se assentar, amada igreja. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e eis que vos será feito. É o que nós acabamos de ouvir do testemunho da irmã. Tudo que nós ouvimos, a palavra de Deus, irmãos, ela fica armazenada no nosso coração.
É como uma reserva que no momento certo você pode buscar. A irmã Midiane recebeu um milagre porque havia dentro do coração dela as palavras proferidas no altar, os louvores, uma mulher de oração. Eu me recordo que desde o início em que ela começou a sentir essas dores, ela recorreu à sua pastora, ela recorreu aos seus pastores, pedindo oração, pedindo cobertura espiritual, e o milagre aconteceu. Mas a Bíblia também nos diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque tudo lhe parece loucura. Mas o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, porque ele é espiritual. Nós acabamos de ler nas Sagradas Escrituras uma situação, podemos assim dizer, de pessoas que estavam ali como numa grande multidão, ouvindo a palavra. Era maravilhoso ouvir Jesus falar. Jesus tinha uma palavra muito boa, uma palavra tão penetrante, que Jesus era acompanhado por homens, mulheres, até crianças gostavam de estar ao lado de Jesus. Era uma palavra que assim o prendia, mas também no meio desta multidão havia aqueles que gostavam de ouvir a Jesus, mas gostavam de ouvir aquilo que lhes fazia bem, fazer aquilo, ouvir aquilo que com certeza estava de acordo com aquilo que estava no seu coração. E a palavra do Senhor, muitas vezes ela é enviada até nós de uma maneira que nos confronta naquilo que pensamos, naquilo que nós estamos fazendo, e muitas vezes achamos que está certo. A Bíblia nos fala dessa situação, que Jesus estava ministrando uma palavra para pessoas que estavam na alegria da sua conversão. E eu costumo dizer que no início da nossa conversão, irmãos, é um dos momentos de maior entusiasmo nas nossas vidas, é um momento de maior alegria. Pode-se dizer que na nossa conversão, no frescor da nossa conversão, quando nós recebemos a palavra, quando nós conhecemos um outro tipo de pessoas, nós conhecemos os louvores, nos relacionamos com novas amizades, como que isso é maravilhoso e como isso faz com que nós venhamos contagiar outras pessoas. No momento da nossa conversão, é o momento onde uma luz brilha em nós, e as pessoas olham para nós e falam: mas o que aconteceu? Você mudou, você está com um brilho diferente. Pessoas que muitas vezes diziam: eu nunca vou para a igreja de crente, eu nunca vou me batizar. Mas quando acontece um encontro verdadeiro com o Senhor, a primeira coisa que Ele faz é chegar na empresa e deixar claro: agora eu sou crente. É falar para a família. E quantas famílias são contagiadas, influenciadas por esse frescor da palavra. Muitas vezes não sabíamos nem orar direito, não conhecíamos nem a Bíblia. Quando o pastor falava: abra no livro de Salmos, a gente estava lá em Apocalipse, estava folheando a Bíblia, a gente não tinha noção nenhuma. Mas a gente fazia questão de andar com a Bíblia na mão, irmãos. Era um novo momento, um novo caminho que estamos trilhando. Assim foi com este grupo de pessoas. Eles estavam maravilhados com o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo Jesus falar. No início tudo é muito bom, mas o foco da mensagem de hoje é que começar é muito fácil, mas o grande desafio é você permanecer no caminho do Senhor. Começar é mais fácil do que permanecer. Eu conheço aqui na igreja, eu me recordo da família do pastor Ronaldo, do saudoso pastor Jorge,
que quando o evangelho chegou para a família toda, aquela parte ali esquerda, era toda tomada pela família toda. Teve um tempo onde eles tinham um coral somente da família, e este altar aqui era tomado só pela família. Se recorda disso? O que precisou? Um grande discurso? Não. O que precisou? Uma pessoa impactada pela palavra do Senhor chegar e dizer: Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Vamos sair da idolatria, vamos sair do espiritismo. E eu sei que naquele momento em especial, aqui falando sobre a família do pastor Ronaldo, houve uma limpa na família, porque a família era adepta ao espiritismo, não é isso, Ronaldo? Inclusive a nossa irmã Dagmar, na casa dela, ela tinha um altar. A casa dela era frequentada. Mas quando o evangelho chegou, mesmo sem eles conhecer Bíblia, mesmo sem saber orar forte, ainda não falavam em línguas estranhas, mas o que eles tinham era o frescor da palavra do Senhor, que mostrou a eles: agora você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, agora é um novo caminho, é uma nova vida. Quando nós começamos a nossa jornada, existe esse entusiasmo, esta alegria, esse fervor. Mas o nosso grande desafio como igreja, irmãos, é permanecer. É pedir ao Senhor todo dia: Senhor, eu quero o mesmo óleo fresco que eu recebi no dia da minha conversão. Eu quero o mesmo entusiasmo, eu quero a mesma alegria. Eu quero ter a mesma eloquência para falar do Senhor. Esse desafio de se manter na presença do Senhor deve ser algo que nós temos que orar e pedir. A Bíblia aqui é especial nesse versículo que nós acabamos de ler. Foi o momento onde Jesus estava pregando para uma grande multidão. Em um discurso anterior ele estava falando sobre a necessidade de comer da sua carne, beber do seu sangue. Ali ele não estava falando da Santa Ceia, não. Ele estava falando que aquele que come a minha palavra, aquele que se alimenta dos meus ensinamentos, aqueles que amam viver a autenticidade de ser um cristão, o cristão autêntico, ele ora, ele busca Deus, ele se aparta da aparência do mal, ele promove a união no meio da igreja, fora da igreja, na sua casa. Ele é uma testemunha viva do Senhor. Jesus pregando, trazendo essas verdades espirituais. Ele disse: aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, a esse eu dou a vida eterna. Ele estava dizendo: aquele que se alimenta de mim, aquele que se contenta com a mensagem do Evangelho, aquele que se contenta de ter uma vida separada do mundo. Apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Jesus estava se referindo a isso: comer da minha carne, beber do meu sangue, para estar comigo. Irmãos, muitos entenderam o que ele estava dizendo. Pode-se dizer aqueles que estavam conectados com o Senhor. Sabe, irmãos, quando uma pessoa está conectada com você, quando anda com você, quando está ao seu lado, ora com você, muitas vezes você não precisa nem falar. Ele olha para você, ele te entende, ele sabe. Existe uma conexão espiritual. Os discípulos, os 12 discípulos, ou podemos dizer até 11, porque Jesus já sabia o que estava no coração de Judas. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Mas a Bíblia nos diz que uma grande multidão, quando ouviu esse discurso, ele disse: mas como que é isso?
comer da sua carne, beber do seu sangue, como eles olharam para o lado natural. Eles não conseguiram entender que Jesus estava se referindo a coisas espirituais. Comer da carne, beber do sangue, é se alimentar da palavra, é dizer assim: Senhor, a minha vontade, aquilo que me alimenta, aquilo que me sustenta, Senhor, é estar dentro da tua palavra, ainda que a minha carne seja muitas vezes contrariado, mas o que me alimenta, Senhor, é comer da tua palavra. A carne e o sangue, aqui Jesus estava se referindo à sua palavra, à sua vida, à sua essência. Mas houve aqueles que não entenderam, e eles falaram: mas como é isso? Como que vamos comer da sua carne e beber do teu sangue? A Bíblia nos diz que por causa disso, por falta do entendimento espiritual, por falta da conexão de estar junto, a Bíblia nos diz que eles já não andavam mais com o Senhor. Já não tinham prazer de estar juntos, já não tinham prazer de ouvir a palavra. Se esqueceram das promessas, se esqueceram dos milagres que eles já haviam presenciado, se esqueceram daquilo que o Senhor havia proporcionado a eles. A Bíblia nos diz que eles se afastaram e já não andavam mais com o Senhor. Já não tinham prazer. E a Bíblia nos diz que os discípulos, quando viram que eles se afastaram, foram conversar com o Senhor. Porque o discurso era duro. Porque não agradou aos ouvidos. Os verdadeiros pastores, que têm um ministério consagrado, aprovado pelo Senhor, eles são preparados para isso, irmãos. Que nem sempre a igreja vai ouvir algo que somente agrada ao seu coração. Como o próprio pastor, nem sempre vai ter alegria de ver uma igreja uníssona, harmoniosa, que está junto com ele em toda e qualquer situação. Pode-se dizer que para esse nós estamos com o mesmo peso. Muitos já não ouvem a palavra do pastor, já não a recebem como sendo a palavra de Deus, mesmo sabendo que é uma palavra cristocêntrica. E quantos membros estão tristes? Quantos que se afastam? Quantos que já não querem vir à igreja? E de igual maneira, quantos pastores abandonando o ministério por decepção com a igreja? Por lembrar das vezes que socorreu, que orou, aonde a sua mensagem era uma bênção, agora não é mais. Onde o seu pastor era o melhor pastor, na integridade, na moralidade, na coragem, na fé. E hoje já não é mais. Percebe-se a indiferença, percebe-se a rejeição. E quantos pastores têm abandonado o ministério por também não se sentirem reconhecidos, não sentirem que estão recebendo aquilo que os seus corações pedem. Mas uma coisa é certa, irmãos, eu e você, nós somos chamados para um propósito aqui nesta terra. Se você é ovelha, seja a melhor ovelha. E se um dia você for levantado pelo Senhor e for colocado sobre você o doce, mas espinhoso ministério
Se prepare para isso, mas não recue, não retroceda, não desista. O caminho que o Senhor colocou diante de você, igreja, e diante de você, pastor, aquilo que você tem o ministério, é um caminho para ser seguido, é para prosseguir, não é para voltar, é para permanecer até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus sabia que ele não poderia voltar atrás. Jesus queria que eles entendessem. Jesus queria que eles entendessem: eu não sou apenas um detalhe na vida de vocês. Se eu não for o centro na vida de vocês, vocês não me merecem. O justo vive por fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus estava dizendo: não é por imposição, é vocês que escolhem, é vocês que decidem. Hoje mais do que nunca, nós temos ouvido pregadores e pregadores, igrejas e mais igrejas, para todo tipo de gosto, para agradar todo tipo de coração, para trazer suavidade a tantos ouvidos. Jesus estava dizendo isso: a minha palavra, ela é da maneira que ela é, porque a minha palavra quer forjar homens e mulheres preparados para o dia mau. Porque no dia mau, assim como aconteceu com a nossa irmã Midiane, ela foi buscar o que ela tinha em depósito. Cuidado para buscar em depósito algo que você vai procurar e você não vai achar. Cuidado para renegar a cobertura espiritual. Cuidado por desprezar a cobertura espiritual. Uma hora você vai precisar. A nossa irmã está aqui, olha, com a sua família, porque ela foi coberta de oração pelos pastores da igreja, pela minha vida, por essa igreja que ora, que caminha, uma igreja que louva, que adora, que ensina, que instrui. A escola bíblica, seminários, uma igreja que instrui em família, em palestras, tudo para te fazer ser forte, irmão, o suficiente, para que você possa perseverar e você não recuar. Nós não fomos chamados para ser fogo de palha. Sabe aquele fogo que no momento da conversão aconteceu tanta coisa, mas o decorrer do tempo vai se esfriando, esfriando, acabou, murchou. Não, eu e você somos chamados pelo Senhor para sermos brasas vivas, tochas incandescentes para a glória do Senhor. Fomos chamados para esse ministério. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos. 60. Muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? Nós não queremos ouvir isso. Mas Jesus estava dizendo: aqueles que estão em espírito, eles estão entendendo. Eu não posso ser um detalhe. Eu não posso ser apenas um pontinho na sua vida. Eu tenho que ser o tudo. Sabe por quê? Irmãos, o Senhor conhece a fúria e a força de Satanás. Satanás não tem misericórdia de ninguém. Satanás, ele veio com a missão de matar, de roubar e destruir. Satanás, ele odeia a família, mas ele é inteligente, ele é sagaz, ele é ardiloso. Primeiramente ele ceva, primeiramente ele agrada, primeiramente ele conquista, primeiramente ele faz aquilo que faz o coração bater forte, os olhos brilharem, aquilo que é canção aos ouvidos. Ele faz isso para tentar enganar, e depois no tempo certo ele puxa a portinha do alçapão. E a presa que cai lá dentro, irmão, se não tiver alguém de fora para livrar, ela não tem como sair sozinha daquela cilada. Satanás sabe que a igreja é um perigo. Sabe por quê?
Porque uma igreja incendiada, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que ama Jesus acima de todas as coisas, é uma igreja que quando sai fora das quatro paredes, ela vai alcançar pessoas lá no trabalho, ela vai alcançar os vizinhos, ela vai alcançar a família toda, e é por isso que Satanás trabalha dentro da igreja, para fazer com que a igreja seja uma igreja morna, uma igreja sem expressão, uma igreja sem vida, sem convicção, porque aquilo que é morno, irmãos, ele não incendeia ninguém, mas coloca algo ferver, coloca algo ficar incandescente para você ver, o calor vai atingindo, daqui a pouco não é somente um que é uma brasa viva, é 2, 3, 4, 5, e se torna uma grande fogueira para a glória de Deus. Precisamos pedir esse fogo, esse fervor nos nossos corações, olhar o que está acontecendo e ver como Satanás tem trabalhado para fazer com que sejamos ouvintes e não praticantes da palavra do Senhor. Jesus perguntou aos seus discípulos: e vocês que acabaram de ouvir, porque a minha palavra ela é vida, vocês também não querem se retirar? Vocês não querem acompanhá-los também? Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu, somente o Senhor, é somente o Senhor que tem a vida eterna. Olha a confissão deste homem, irmãos. Eu creio que naquele momento, porque eu posso imaginar que a murmuração foi grande daqueles que voltaram. Eles não voltaram caladinho. Eles não voltaram sem falar nada. E eles começaram a falar: mas que discurso é esse? Quem que pode suportar ouvir? Como que dizendo: olha a barbaridade que ele está dizendo, comer da carne, beber do sangue. Olha que absurdo que este homem está falando. E com certeza tentaram infamar. A palavra infamar quer dizer tirar a honra, tirar o prestígio, desmerecer a palavra do pregador, desmerecer a palavra de Jesus. Quem pode suportar esse discurso? Com certeza os discípulos. Eles poderiam, irmãos, terem saído juntamente com os demais, mas eles tiveram um tempo de olhar, como eu e você. Não podemos agir por impulso, não. Vamos olhar a nossa vida cristã. Onde você estaria hoje, se Jesus não tivesse te encontrado, eu não sei há quantos anos atrás? Pastora Miriam, onde a pastora estaria hoje, se Jesus não tivesse te encontrado lá nos salões dos bailes, na época das lambadas, que era na época, não é isso, pastora? Pastora Miriam era conhecida como a rainha da lambada. Naquela época, irmãos, os negrada, não é isso? Com o samba, com o batuque, com o cigarro, com a cerveja, servindo outros deuses. Paulinha, onde estaria? Eu olho para mim, onde eu estaria? Porque não fui eu, irmãos, que escolhi o Senhor, mas foi Ele que achou graça na Wanda, na Miriam, na Paula, na Hélia, na Vera, no Robson, na Sabrina, no William. Um dia vão chegar para Jesus e falar assim: o que o Senhor achou em mim, Jesus? O que o Senhor viu em mim? No Humberto. Demorou tanto para se batizar, mas chegou o dia, né, Humberto? Chegou o dia. Chegou o dia e chegou as lutas também. Olha como a prova de que servir a Deus é espiritual, irmãos. Mas está aí servindo a Deus, buscando força no Senhor. Eu posso imaginar que o apóstolo Pedro, ele até pensou: eu posso até voltar, né, irmã Rita? Voltar lá limpar os santos lá na gruta.
Irmã Rita era diaconisa do padre. Ela limpava o santuário, passava paninho em tudo, colocava água e acendia a vela para os altares. Olha o que o Senhor fez nas nossas vidas, irmãos. Pedro com certeza pensou, se eu sair com esses, que falaram que não aguentou ouvir isso, mas eu entendi o que Jesus quis dizer. Pedro estava dizendo, eu entendi que Jesus está dizendo. Quem não me tem como centro da sua vida, quem não me ama acima de todas as coisas, esse não pode e não deve ser meu discípulo, porque aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, meu irmão, não é porque nós merecemos não, mas é porque nós ficamos aos pés da cruz dizendo, Senhor, é pela tua misericórdia que o meu nome está escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo, vocês querem também? Vai. Pedro falou, não, Senhor, nunca mais voltar à vida medíocre que eu tinha. Eu tenho uma promessa de que as obras que o Senhor faz, nós vamos fazer também. Eu tenho promessa de que eu vou ser usado pelo Senhor. Eu tenho promessa sobre a minha vida. Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos nós se só tu tem a palavra da vida? Ele teve tempo de pensar. Irmãos, pense, reflita na sua vida. Reflita no que você está fazendo, encoxear entre dois pensamentos. Cuidado que tudo é uma semeadura. Permaneça na presença do Senhor, ou você quer voltar ao mundo? Quer viver sem esperança? Quer viver sem a alegria da salvação? Porque uma coisa é certa. Jesus estava dizendo, vocês não querem voltar? Eles falaram, não, eu não quero. Por quê? Porque se eu voltar, eu não vou ter direito à vida eterna. A vida eterna é para aqueles que andam com o Senhor, irmãos, ano após ano. E se você serve ao Senhor há 20 anos, 30 anos, 40 anos, a tua fé tem que ser mais consistente do que quando você iniciou a carreira. Porque o início da sua jornada cristã foi o momento do encontro, do entusiasmo, do frescor, mas agora é uma fé madura. Você tem testemunhos para contar. Você tem relatos daquilo que o Senhor fez na sua vida, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele ainda vai fazer. Porque você, ainda que esteja numa idade avançada, você não envelhece. A sua vida reflete a glória de Deus. E quando você abre a boca, meu irmão, tem sabedoria, tem testemunho, tem convicção, tem direção para aqueles que estão talvez titubeando entre dois caminhos. Se voltar, não tem direito à vida eterna. Se voltar atrás, não andará nas ruas de ouro com Jesus. Quem acredita que existem essas ruas? Quem crê que existe um céu de glória? Quem acredita que existe uma cidade preparada para aqueles que permanecer firme na palavra do Senhor? Mas se recuar, se desistir, pastor, eu estou na igreja, eu estou vindo, mas eu não desisto, mas você não tem comunhão com a igreja. Você não tem comunhão com seus pastores. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça, mas a igreja é o corpo. Tem que estar em comunhão com a igreja, com o anjo da igreja levantado para ser o profeta para os dias atuais. Não vai andar em ruas de ouro. Se voltar atrás, não vai contemplar a face de Jesus. É o que nós mais queremos, chegar naquele grande dia, irmãos. Poder olhar para a face do Senhor e ver o Senhor da maneira que Ele é. Mas pastor, e se eu permanecer, assim como Pedro disse, eu quero ficar, Senhor. É só na tua presença
que eu posso ter vida eterna. E se eu permanecer, fala para quem está do teu lado, se você permanecer, irmão, você vai ter direito à vida eterna com Jesus. Passe o que passar, tem o problema que vier, nós vamos viver esta eternidade com o Senhor. Se permanecer, fala para quem está do teu lado, você vai andar nas ruas de ouro com Jesus. Você já pensou nisso, irmãos? Hoje a gente valoriza tanto um bom asfalto, a gente vê a cidade sendo recapeada, até o carro agradece, né, irmãos, quando entra numa estrada boa. Quando entra assim, ele dá até aquele solavanco e vai suave. Não é assim? Um asfalto bom, mas de piche, de matéria-prima. E você já pensou você andar em ruas de ouro? E você vai, Senhor, essas ruas são asfaltadas, não com piche, não com matéria asfáltica. É ouro puro, da melhor qualidade. E sabe por que o Senhor preparou isso, irmãos? Para aqueles que permanecem fiéis. Se permanecermos fiéis, não retrocedermos, ficarmos debaixo da cobertura. Existe uma hierarquia colocada pelo próprio Deus, irmãos, pelo próprio Deus. O pastor é colocado para guiar a igreja em todos os segmentos, quer você queira ou quer você não queira. Você concorde ou não concorde. Se você concorda, você é ovelha obediente, mas você não concorda, você ainda é ovelha, mas é a desobediente. Aquela que constantemente o Espírito Santo vai estar tentando mostrar. Analise a sobriedade dos seus pastores. Analise a conduta de vida. Veja o perfil da vida deles. Acompanhe e obedeça a sua maneira de viver, porque é desta maneira que o Senhor ordena a bênção sobre a igreja, irmãos. É desta maneira que o Senhor ordena a bênção sobre o lar, quando o marido exerce o sacerdócio dentro do lar. Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça do lar. Existem princípios inegociáveis, irrevogáveis, imutáveis, que nós muitas vezes não nos adaptamos porque não queremos. Achamos que isso é viver debaixo de um jugo. Parece que a obediência à pastora é viver um jugo. Obedeça acompanhando a sua maneira de viver. Veja a instrução que é dada. Quando Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Ele estava dizendo, nós queremos estar ao seu lado, comer da sua carne, beber do teu sangue. Nós queremos viver a essência das sagradas escrituras, porque é somente assim que nós vamos ter a vida eterna. Nós vamos andar nas ruas de ouro e nós vamos contemplar a face adorada do Senhor lá na glória. Nós vamos viver este momento. Se permanecermos, nós veremos a face do Senhor. E a pergunta é, o que você responde? Se Jesus perguntasse para você, a palavra foi dura, você não concorda com isso, não concorda com aquilo? Você quer seguir os demais? Aqueles que não concordam? Ou você quer permanecer na obediência, aguardando a volta do Senhor, lutando as mesmas lutas, vivendo as mesmas vitórias, como a semana que vem, nós vamos celebrar 42 anos aqui, irmãos, e você não é convidado, você é o nosso convocado para estar aqui, 42 anos, aonde nós não tínhamos estas cadeiras, 42 anos, onde o Senhor chamou um homem para vir a esta cidade, onde os bancos deste lugar aqui, que se sentava a igreja, irmãos,
eram madeiras, ripas. O culto era ao relento, ao céu aberto. Era se colocado madeira enfincada no chão. E a parte de cima, que como que o assento, se escondiam as madeirinhas no meio do mato, para que no momento do culto eles iam lá, pegavam a madeira, colocavam e se assentassem. 42 anos de história. Onde o Senhor deu uma visão, deu uma direção para esse trabalho que hoje, quantas famílias estão sendo abrigadas, quantos lares restaurados, quantas pessoas libertas dos vícios, das drogas, do álcool, da maconha, pessoas libertas da prostituição, da imoralidade, pessoas libertas neste local, porque houve um Deus que disse: vai, João, prega a minha palavra para aqueles que quiserem, aceitarem, eles verão a grande obra que eu tenho. Mas para aqueles que não querem, não se preocupe com aqueles que não querem, porque aqueles que não querem, eles vão ficar de longe, mas eles saberão da grande vitória que haverá nesta cidade. Famílias restauradas, vidas que estarão adentrando um grande templo, aonde o meu nome sempre será glorificado e exaltado. Fica de pé em nome de Jesus. Vivemos o tempo da escolha, irmãos. O que você quer? No começo da vida cristã, parece que tudo é mar de rosas, flores. Mas os desafios vêm. E vem em todo lugar. Vem no seio familiar. Vem na sociedade. E as lutas vêm dentro das igrejas também. Eu estava conversando essa semana com o pastor Levi. E ele falou: pastor, nós estamos numa grande luta, me ajuda em oração. Eu falei: pastor, eu vou estar orando com o senhor, se o senhor também se comprometer de estar orando pela nossa. As lutas são em todos os lugares, irmãos. E justamente por aqueles que têm comichão nos ouvidos, porque querem ouvir aquilo que já foi conceituado em seus corações. Mas a palavra do Senhor, ela não muda, ela não volta atrás. E Deus está buscando um povo permanente na sua palavra. E os dias, irmãos, os anos vindouros, vai mostrar como valeu a pena permanecermos na presença do Senhor. Eu quero que você curve a sua fronte em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento. E a nossa oração é para que o Espírito Santo do Senhor faça de nós, para nós sermos a igreja que ouve, a igreja que obedece, a igreja que caminha junto, a igreja que não deixa os seus pastores numa situação difícil. Da mesma maneira, pastores que acompanham as dificuldades das suas ovelhas. É um caminhando ao lado do outro, um ajudando o outro, e assim, desta maneira, como Jesus disse: no mundo tereis luta, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Vamos orar. Eu quero ouvir a igreja orando. Eu quero ouvir você clamando. Que você possa neste momento falar, como Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Senhor, eu não quero me apartar, eu não quero recuar, eu quero permanecer. Talvez Pedro estava dizendo: Senhor, não liga para o que eles fizeram. Ah, Senhor, o que eles falaram, Senhor Deus, não é a verdade do que eu penso. Senhor, eu quero permanecer contigo, Senhor. Querido Deus, eu apresento esta igreja diante do Senhor. E sabemos que no início, Senhor, as coisas são fáceis. Mas o grande desafio, meu Deus, é nós permanecermos, Senhor, na Tua presença. É permanecermos para enfrentarmos, Senhor, as dificuldades que vêm diante de nós. Assim eu peço, Senhor, fortalece a Tua igreja.
igreja, meu Deus. Fortalece o teu povo, meu Deus. Enche a tua igreja, meu Deus, do teu Espírito Santo, meu Deus. Enche a tua igreja da tua graça, Senhor. Deus, toca, Senhor, a nossa mente, para que tenhamos uma mente, Senhor, fortalecida, Senhor, edificado, Senhor, é pela Tua palavra, Pai. Senhor, assim eu peço, Senhor, revigora, Senhor, as nossas forças, revigora, Senhor Deus, nos dá novo ânimo, disposição, alegria de Te servir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.